vamos iniciar agora o nosso quarto dia do desafio Roteiro da Marca Foda. E hoje a gente vai falar de um ponto sensível no meio dessa construção toda, que é como a gente aborda o nosso cliente. E para essa abordagem, a gente precisa falar de fracasso e de sucesso. Mas o fracasso numa abordagem diferente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Pelo menos diferente daquilo que a gente espera quando a gente ouve falar de fracasso no marketing. Enfim, inclusive eu quero deixar aqui uma dica para vocês, é de um perfil que se chama @fracasse. É de um amigo meu e é maravilhoso, sabe? Ele fala coisas assim muito legais. Então vamos começar nosso dia 4 e relembrando aqui o nosso mapa, né? A gente tem aqui os 7 elementos do Story Brand e hoje a gente vai justamente abordar os últimos 3 elementos que fecham essa construção de narrativa que o Story Brand propõe, e amanhã a gente vai arrematar e construir uma narrativa maravilhosa, uma narrativa forte, original, desejável e autêntica para a marca de vocês. Vamos lá. Hoje, então, nossos objetivos de hoje, tá? Definir a chamada para ação, identificar o fracasso, que é aquilo que o cliente arrisca se não agir, e descrever o sucesso, que é justamente visualizar aquilo que ele busca. E hoje também a gente vai finalizar, né, os últimos 3 blocos do Story Brand para preparar a gente para o nosso roteiro da marca foda. Então vamos falar de ação, fracasso e sucesso. Sem um convite claro, o seu cliente não se movimenta. Sem entender o risco que ele corre, se ele não se movimentar, ele não sente urgência. E sem visualizar o sucesso que ele vai alcançar, ele não se motiva. Por isso é que quando a gente fala em vender, em chamar para ação, a gente precisa reunir esses 3 elementos para a gente poder colocar esse cara em ação, para a gente poder fazê-lo sentir que é o momento dele, urgente nesse sentido, é o momento, vai fazer a virada aqui na minha vida. E para ele visualizar, sabe, o quanto que isso vai ser importante para o sucesso dele, para alcançar o objetivo dele, seja ele qual for. E esses 3 elementos fecham a narrativa do Story Brand. Então, a gente vai falar de ação, que é um convite claro, simples e direto. Só um instante. Do fracasso, que é o que a pessoa perde ou continua sofrendo se não agir. E o sucesso, que é a transformação real que você entrega a cada um de vocês. Então, como é que a gente vai? A gente vai entender como a gente constrói cada um desses elementos, tá? Vamos começar aqui pela ação. Como é que a gente constrói a ação do nosso negócio, da nossa marca? Já começo aqui com 3 dicas muito interessantes, 3 passos que sempre ficam na mente de vocês. Use verbos diretos, tipo agendar, entrar, comprar, começar. Não coloque enfeites, não fala se você quiser, ou se fizer sentido. Isso são frases que a gente usa, e tudo bem usar, em outro contexto de conversa, de relação com o nosso cliente. Quando a gente está estimulando a ação, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa não deixar dúvida para ele. É óbvio, né, que se fiz, que me perdi, desculpa. A gente precisa ser assertivo e estimular a ação, porque senão a gente interrompe o processo de compra. Que a gente fala assim, a gente mata a nossa chamada para ação, que a gente coloca em dúvida aquilo mesmo que nós estamos oferecendo. E se a gente está oferecendo, é porque a gente sabe que é importante para ele naquele momento, tá? Tá? Para de falar tá. Obrigada, Tatiana. Para de falar. E, por fim, o terceiro ponto é fale para uma pessoa. Converse com uma pessoa. Não converse com mais alguém que vai comprar de você. O seu cliente não é uma multidão. Quando você fala para ele, você não está falando para uma palestra. E mesmo se você estiver palestrando, você precisa falar para uma pessoa que está ali. Por exemplo,
quando eu tenho como experiência de palestra, eu sempre foco em alguém ali na plateia para eu estar sem, para eu lembrar o tempo inteiro que eu preciso falar para uma pessoa, para essa pessoa se sentir muito próxima da gente. E o mesmo acontece no digital. Quando você é invisível naquela hora que ele está lendo, você não é invisível, porque se ele está vendo um post seu, um carrossel seu, um vídeo seu, ele está vendo você, ele está vendo a sua marca. Diz, Sergia, pode falar, Sergia. Minha dificuldade da chamada para ação é exatamente fazer tudo do jeito que todo mundo faz. Eu até coloquei lá, agende uma sessão. Mas, assim, para mim, É é o que óbvio, todo mundo faz, e eu quero ser diferente. Então, acho que isso pode ser até um sabotador, né? pode ser um sabotador. E é um sabotador que para mim também acontece. Eu tenho que estar sempre, estar entre os meus lembretes mentais assim constantes. O que que acontece? É óbvio para todo mundo, mas é óbvio também para quem vai comprar. O que ele quer é agendar uma sessão. Ou vai ser com você, ou com o Fernando, ou com a Lise. Não vai ser o que você escreveu, agendar uma sessão, que vai determinar a escolha dele. Na hora que ele chegar naquele botão, ele já vai ter escolhido você. E o que ele quer é óbvio, agendar uma sessão. Isso faz sentido para você? Agora, no contexto, cabe essa pergunta. Fez sentido para você? Eu ainda fico, Você pode botar assim, sabe? ó, ao invés de agendar uma sessão, que eu acho que foi até o que eu botei aqui no exemplo para você. Você pode colocar assim, é, marque seu diagnóstico. Marque agora seu encontro comigo. Você só tem que dar a ele a motivação para o que ele quer. Naquele momento, ele quer agendar a sessão com você, ele quer estar com você, ele quer estar um a um com você, ele quer entrar para o seu programa, Pois entendeu? é, aí eu me colocando assim no lugar do meu cliente, né, que está acostumado a ir lá e ver tantas publicações, entre em contato, agende uma sessão, eu me colocando no lugar, eu fico mais um dizendo a mesma coisa. Então, eu não me sinto conquistada, entendeu? Entendi, mas olha, vou tentar então te falar só mais uma coisa. Eu já deixo você falar, Lise, só mais uma coisa. Eu entendo isso de verdade, o que você está falando, tá? Mas eu também preciso te dizer que não é o botão que vai definir a escolha dele por você. Vou repetir isso. Você pode dar o seu jeitinho e tal, mas pode ser que quando você mudar esse botão, que é o óbvio que ele está esperando, ele esbarre numa objeção que seja: nossa, mas será que ela realmente me entrega uma sessão? Hum, Porque o inconsciente coletivo do cliente, do comprador, do consumidor, do seu tipo de serviço, ele já está voltado para essa demanda. Então, como ele já escolheu você, não vai ser o botão que vai definir a compra. Eu sei que eu já falei isso, mas é importante repetir. E principalmente o que vem após esse botão é que vai fazer ele continuar com você. Pode falar, Lise, para ver se você tem alguma coisa para a gente acrescentar aqui. Isso, o que eu ia falar é que assim, ó, se eu falar qualquer besteira, a Tati pode me corrigir, tá? Nada que Fica à você fala será vontade. besteira. Tudo é Não, bom para debate. mas o que eu queria te falar, Sergilene, é assim, ó. Quando ele tá com esse botão na frente, ele já decidiu. Não é esse botão que vai te conquistar. Você não está conquistando o cliente nessa hora. Nessa hora, você está facilitando que ele resolva o problema que ele já está decidido em fazer. E eu estou falando como usuária, tá? Eu estou falando como cliente. Então, assim, ó, quando eu estou procurando o botão, o compre, o curta, o tudo mais, eu só estou facilitando a vida dele. E se eu dificultar essa vida dele, ele não sabe o que fazer. Se ele não souber o que fazer, ele vai procurar outra pessoa que está dizendo para ele clicar no botão e comprar. Então você, na verdade, não está conquistando ele, na minha visão como cliente. Você está facilitando para ele fazer o que ele já decidiu que ele quer fazer. Eu acho que são momentos diferentes, assim, no meu ponto de vista. O CTA, ele só está dizendo assim, ó, tô aqui.
É só clicar. Basicamente é isso que eu entendo. Me corrija se eu estiver errada, Não, Tati. tá perfeito, é exatamente isso. A Fátima também tem alguma coisa para contribuir? Eu também já tive nesse lugar, viu, Sergilene, de querer criar coisas diferentes e falar de formas diferentes. Mas eu fui chamada a atenção, né, por uma outra pessoa que eu faço um curso, que às vezes a gente ser criativo demais, mudar demais, né, a forma como você vai interagir, principalmente nesses momentos decisivos, pode confundir mais do que ajudar. E Sim. aí é um momento que você quer que a pessoa clique para comprar o seu produto e aí ela talvez dê um passo atrás, né? Então, eu também tive isso, cara. Eu fiquei com essa sensação assim, mas eu vou ser igual a todo mundo, né? Eu acho que é o que a Tati está falando. Ele já teve um caminho onde ele criou o desejo pelo seu produto, né? Pelo seu serviço. Agora é a hora dele passar o cartão, É, literalmente. exatamente. E assim, e a gente tem duas formas de chamada para ação, né? A gente vai ver isso mais à frente, não vou adiantar, não. Mas eu vou seguir, mas se você tiver mais alguma dúvida, Sergi, você pode falar, tá? Então vamos lá. O CTA, quando a gente chama para ação, é o convite claro, o óbvio, o objetivo, né? Isso que a gente estava falando, que a Liz e a Fátima também contribuíram, para a pessoa dar o próximo passo com você. Então, mas existem dois tipos e cada um tem uma função. Vamos ver isso agora. Que é o CTA direto, que é aquele assim, você já fez tudo que você podia, você já disponibilizou todo o conteúdo, você já apresentou sua marca, você já deixou muito claro para ele tudo que você pode entregar, e é o momento dele comprar, dele finalizar. É a ação que realmente vai mover o cliente para dentro do seu produto ou serviço. Você vai usar o agente sua sessão, o compre agora, para quando essa pessoa já tem clareza e ela está de fato pronta para agir. E esse é o CTA mais importante da sua narrativa, porque ele é aquele que converte ali em tempo real, sabe? Então, por isso, por exemplo, a gente vê, né, lives agora, né, no TikTok, tem lives para todos os lados, onde tem lá o produto para você comprar agora, e tem lá um desconto agora que acaba em 1 minuto. Então, o CTA é isso. É você abre a porta naquele momento para a pessoa entrar. Mas ela já sabe aonde ela está entrando. Ou deveria saber, né? Porque muita gente compra as coisas sem saber onde está entrando. Mas, teoricamente, alguém foi esperto e aí fez ela acreditar que estava entrando no lugar certinho. Mas é isso. E o CTA de transição. O que que é o CTA de transição? É aquele convite leve, é aquele convite que você pode fazer uma brincadeirinha, que você pode falar assim: quer conversar comigo 15 minutos? Quer fazer uma sessão gratuita? É o gratuito, tá? É aquilo que vai construir confiança e eliminar dúvidas, que vai quebrar as objeções. E ele funciona como uma ponte para esse CTA direto. Então, se você se sente um pouco, se você ainda não se sente com maturidade de marca suficiente para vender, né? Vender, falar assim, vamos lá, vamos comprar agora, não sei, não sei, ela experimenta, me experimenta. Estou aqui para você me usar. No bom sentido, né? Você consegue trazer a pessoa para seu universo de marca, para aquilo que você pode oferecer para ela experimentar. E aí, Eu olha, adorei isso. o Quer quê? conversar comigo por uns 15 minutos? Pois Adorei é, isso. né? Você está se mostrando ali aberta para a pessoa te conhecer. Uhum. Isso é um aquecimento. Aí, nesses 15 minutos, o CTA de transição, eu gosto de tratar como ações de encantamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu tenho lá coisas gratuitas para a pessoa baixar. Eu tenho o e-book balanço, eu tenho os notas para a sua marca, né? Onde você tem ali por exemplo, tem sobre qual a importância de você ter um site, como você tem que fazer para poder registrar um site. São tips, né? São dicas para o empreendedor que às vezes ele ainda nem parou para pensar, mas que se ele parar e pensar agora, vai acelerar a jornada dele. Isso é uma ação de encantamento, porque na hora que a pessoa baixa esse material meu e ela resolve um problema, ela vai dizer assim, pô, legal, a Tati, hein, gostei, vou me conectar a ela. Ela vai pensar com essas palavras, mas o trajeto é esse. E aí, quando eu oferecer um produto para ela comprar, ela vai comprar.
Ela já vai ter me associado a solucionar problemas para ela. Isso a gente está falando de alguém que já está no nosso funil, né? De alguém que a gente já conhece. E quando a gente não conhece, acontece da pessoa nem ter contato, mas ela esbarra numa ação de encantamento sua, um CTA de transição, se conecta a você, ela diretamente é uma ponte, ela diretamente compra o seu produto e pronto, a jornada é essa. Então, por isso que é muito importante você usar tanto o CTA direto quanto o CTA de transição para oferecer para os seus clientes, porque nem todo mundo está no momento de compra, mas você entende que todo mundo ali é um possível comprador seu. Pode falar, Fátima. Não, eu só botei aqui no chat que é a Lise, né? No teu caso. Se a gente for pensar nesse exemplo, é a Lise. Ela falou: nunca tinha ouvido falar de você, nunca tinha É, visto você, e de repente exato. me deparei e vim. Então, é exatamente o exemplo da Lise no meu entendimento. Ah, eu não estava lendo aqui no chat, olha só. Isso, o convite para ação é a parte final. E quando a gente fala dessa narrativa aqui, dessa construção, a gente está falando desde uma página de vendas até um carrossel que você vai fazer, Fernão. Sempre no último tem um CTA. Então, nem sempre você precisa, nem sempre aquele conteúdo você precisa chamar alguém para comprar. É claro que você quer isso, mas se você chama a pessoa para baixar algo gratuito, para entrar numa ação de encantamento seu, você está ligando essa pessoa à sua compra também. Aí é uma decisão estratégica de posicionamento, e isso não tem, isso varia, né, de marca para marca, de objetivo para objetivo. Aí a Lise falou, por isso é o comportamento humano, faz parte desse comportamento. Exatamente, Lise. E é isso, o meu caso também de estar aqui. Fernando, tá vendo? Então, eu estou mostrando para vocês que funciona isso que eu estou contando. Vocês dois chegaram a mim e as outras pessoas que também estão lá no grupo, através disso, de um CTA de transição. E eu espero que esse e outros CTAs de transição mantenham vocês comigo, inspirem vocês também a comprarem os meus produtos pagos e a indicarem, a recomendarem. Porque olha só que interessante, quando a gente fala de CTA direto, pode ser também que seja um encaminhamento para alguém que vai realizar aquela compra. Então, por exemplo, a Lise já me conhece, tal, ela viu que eu estou vendendo o meu, ela viu, ela inclusive a Lise, obrigada, comprou o checklist da identidade autêntica. Aí ela viu lá um carrossel meu que tem um CTA vendendo o checklist e ela quer recomendar. Ela vai encaminhar aquilo para alguém que vai clicar naquele botão. Entende como é importante a gente deixar isso claro? Porque nem tudo, e isso tudo não só em botão, mas no que a gente fala para o nosso cliente. O óbvio é muito óbvio para a gente, que está dentro desse sistema, né? Nós somos o nosso próprio sistema de marca, mas o nosso cliente não. E quanto mais, eu penso assim, quanto mais agradável for a chegada dele dentro do nosso universo, mais possibilidade a gente tem de mantê-lo com a gente, tá? Querem falar mais alguma coisa aqui? Posso continuar? Ainda vou continuar aqui nos CTAs, vamos lá. O CTA direto, o próprio Donald Miller, que é o autor do Story Brand, olha o que ele fala. Não seja fofo, não seja sutil, chame a pessoa para agir. Essa é a orientação dele. E esse é um Story Brand, um framework de sucesso há anos. E aí, é aqui que ele está falando aqui, que a ação que você realmente quer que o cliente faça. Se você quer que ele compre, coloca compra. Se você quer que ele agende, vai levar o botão de compra, coloca agende. Você entende? Ó, por exemplo, Sergi, quando você fala agende sua sessão, você não está falando compre sua sessão. Mas só que os dois vão levar para o mesmo lugar, o lugar onde ele vai pagar. Entendeu? Esse é o sim comercial. Esse é legal, o sim comercial. Então, olha, compre agora, agende sua consulta, chame no WhatsApp, se você tiver já um sistema de venda pelo WhatsApp, baixe agora. O baixe agora nem sempre é gratuito, por isso que quando for gratuito é interessante você colocar, porque o baixe agora pode levar para a página de vendas do produto que ele precisa fazer download. E tudo bem, mas só que ele é mais arriscado
a colocar em ação do que o compre agora, onde a cara já vai entrar lá para comprar. Ele sabe que vai comprar. O baixe agora pode ser interessante num contexto onde você tem uma página de vendas que você vai revelar para ele outras coisas que ele possivelmente ainda não sabe, que vai reforçar a ação dele. Mas você entende que é um passo a mais que ele vai precisar dar? E o CTA, o faça parte agora também. E o CTA, ele deve estar visualmente evidente, deve estar chamando atenção. Por exemplo, o botão que eu coloco no final do PDF que eu envio na nossa comunidade, ele está ali em destaque para entrar na reunião. Para você não dizer para mim assim, eu não tinha o link. Porque a ação que eu quero é que você leia aquilo e entre na reunião. E não há disfarce, tá? Todo mundo sabe que você vai vender. Todo mundo sabe que você quer vender. E todo mundo sabe que tem que comprar. Quando vem um bônus, quando vem algo, por exemplo, que vocês falaram tanto do gratuito que eu estou entregando aqui para vocês, isso é um bônus. E isso se caracteriza como o quê? Ação de encantamento. Isso é a surpresa. A compra é o óbvio. Faz sentido? Quer falar, Fátima? Tá com a mão levantada? O que que vocês Esqueci de acharam? baixar. Tá, o que que vocês acharam disso que eu falei, do CTA direto? Eu acho que faz sentido. Tá. E aí, olha só, eu botei aqui também. O CTA, ele é o seu convite comercial. Você está vendendo, você não está chamando para. Vamos lá, vou dedicar aqui para você, se você é especial. Isso eu fazia lá na minha lojinha quase foda. Quando as pessoas chegavam e falavam, ai, que lindo isso. Aí eu, você quer? Peraí, eu vou te dar. Entendeu? Eu nunca ia vender para essa pessoa, ela sabia que eu ia te dar. E com certeza na semana seguinte ela voltava, na expectativa de que, opa, a Tati vai me dar mais uma coisinha. E eu dava, claro. Estava ali para vender, na minha cabeça, né? Vender a minha arte. Eu pensava assim, só meu exercício de criatividade, é só o que eu quero, preciso disso para poder criar. O CTA direto precisa ser claro, precisa ser explícito, mas ele envolve, sobretudo, sabe meu golinho? Um golinho de Coca zero, hein, gente? Não é beber um golinho. Ele envolve o seu comprometimento, ele envolve o compromisso, né? E ele conduz para a compra ou para a contratação. Pode ser um produto ou pode ser um serviço. Então, por exemplo, contrate meu serviço. Por que não? Contrate agora a sua estratégia. Aí, Fernando. E aí, você pode ter. Isso também é importante, tá? Você não precisa, você pode botar o botão contrate a sua estratégia, mas você pode ter um subparágrafo falando o que é contratar essa estratégia. Agende sua sessão. Teremos o nosso primeiro encontro em até 3 dias, com duração de 1 hora, não sei o que lá. Botão, contrate a sua estratégia. Teremos nosso primeiro encontro em até 3 dias após a realização da contratação e faremos isso, isso, isso e isso. Você pode e deve colocar as informações. A pessoa não vai clicar, na hora que ela vai clicar no botão, ela não vai clicar no botão solto. Ou ela vai estar na sua página de vendas, ou ela vai ter lido um post seu, ou ela vai ter visto algum artigo que você escreveu, tá? E é isso, o CTA direto é quando você olha para a pessoa e diz: é aqui, vem, vamos embora, vamos juntos. E isso sem mistério, sabe? Sem rodeios, com ação clara. Lembrando aquela frase do próprio Donald Miller, né? Não tem que ser fofo, tem que ser estimulante. Pode falar, Fernando. Essa questão a penúltima ali que você coloca não pode ser suave demais nem educado demais. Teria um exemplo assim Um do que é exemplo é, ser educado demais se fizer sentido para você, Ah, compre tá. agora. É a hora que você coloca em dúvida
que você dá uma insegurança para a pessoa. Poxa, olha que a diferença de eu falar, Fernando, olha, isso foi feito para você, compra agora. Você confiando em mim, você vai dizer assim, pô, a Tati está falando para eu comprar agora, é para eu comprar. Agora, se eu falo para você, Fernando, é, isso foi feito para você, se fizer sentido, compra agora. Aí você não vai comprar agora, você vai parar para pensar, para ler, para poder arrumar um outro pilar de confiança. Entendeu? Posso seguir? Vamos lá. E o CTA de transição? O Donald Miller fala o seguinte: é um presente gratuito que aquece o cliente e reduz o risco dele se relacionar com a sua marca. A ação de encantamento que eu falei para vocês. A função desse CTA de transição é construir confiança e deixar essa pessoa mais perto do sim que ele vai dar na hora que ele comprar o seu produto. Na hora que ele vai no sim, vou te entregar, né, minha fortuna. Quais são, por exemplo, exemplos de CTA de transição? O que você pode fazer? Não é e-book, é e-book. Tinha que achar o nome. E-book gratuito, checklist, né, um PDF de checklist, um mini curso. Por exemplo, eu vou pegar a gravação do nosso desafio, vou disponibilizar gratuito durante toda a semana que vem, como ação, como um CTA de transição, para o CTA direto que eu vou fazer no final da semana que vem, lá no material do negócio, que é do curso da narrativa foda, do workshop da narrativa foda. Entende? Então, por exemplo, e lá no início eu já falei para vocês, óbvio que eu vou vender alguma coisa. Sabe, não é uma coisa, não é feio, você não está enganando. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Aula gravada, você pode disponibilizar. Por exemplo, no meu canal do YouTube, que eu tenho a esperança, vai ser meu próximo foco de que ele realmente eu consiga alimentá-lo sempre, mas eu tenho lá já várias aulas legais que entregam valor para as pessoas, entregam valor que eu digo assim, de coisas assim como esse desafio, você pega lá e coloca em prática na sua marca na hora, mão na marca total. Então, isso tudo também são canais de transição, de ações de transição. Na hora que eu falo assim, assista essa aula, um PDF que vai guiar alguma coisa, avaliação grátis, um diagnóstico da sua estratégia. Não, isso que já demanda muita expertise, muita disposição. A gente tem que entender que o que a gente pode entregar gratuito não significa que não valha dinheiro, não tenha um preço, pelo contrário. E também não é feio você dizer qual seria o preço daquilo que você está entregando. Mas o que a gente não pode esquecer é que que o valor do nosso trabalho, ele não precisa ser alterado por conta do que a gente entrega gratuito, tá? Roteiro pronto, você pode, por exemplo, dar uma, uma isca de estratégia. Baixe aqui sua isca de estratégia. Aí, Fernando, você bota lá uma isca para quem é. Eu não sei como é que você divide seus atendimentos, mas pode ser, por exemplo, tá? Pode ser que não tenha nada a ver, que realmente eu não entendo de música, mas pode ser assim: se você é compositor, baixe aqui sua isca de estratégia. Se você é intérprete, baixe aqui sua isca de estratégia. E colocar ali uma dica interessante que vai fazer a virada para ele, sabe? Que seja assim: ajuste a sua bio conseguindo este formato. Entende? E tudo isso sem pagar e sem entrar em contato com você. É algo que a pessoa não precisa entrar em contato com você. Por que essa característica é muito importante? Porque é algo voluntário, é algo genuíno e espontâneo, das duas partes. Você deixou lá para quem se interessar. É óbvio que você vai divulgar que está lá com foco no seu público de interesse, tá? E aqui ainda no CTA de transição, é um convite leve, ele é sempre gratuito, ele não exige essa presença sua, ele ajuda a construir confiança, ele entrega valor antes da compra, ele diminui o risco percebido e ele prepara a pessoa para o CTA direto.
Isso aí é o principal. Ele funciona como essa ponte do venha se aproximar, venha me conhecer. Entra aqui para ver se você gosta. Vê se você vai, vê se faz sentido para você. É nesse contexto, o CTA de transição, para a pessoa experimentar. Então, é quando você diz, começa por aqui, sem pressão. Eu não vou eu não vou te pressionar nada. É o primeiro passo, ele é leve, ele é seguro, é onde nasce a confiança. Ficou claro a questão da CTA de transição, a diferença para o CTA direto? Ficou claro para você, Sergi? Tá, legal. Então vamos lá. Exemplos que são os exemplos óbvios, mas que o inconsciente coletivo ele já está disposto a agir a partir disso, tá? E que mostra por que que o CTA precisa ser direto e não polido demais. A gente tem o agente de sua sessão, compre agora, entre no programa, preencha o formulário, fale comigo, tá bom? Sempre verbos de ação. E o CTA direto convida para compra, enquanto o CTA de transição convida para confiança. Então, você tendo isso em mente, fica mais tranquilo para você desenvolver a sua narrativa, para você definir como é que você vai colocar o seu cliente em ação no caminho até você, o caminho que você está mostrando para ele. Afinal, você é o guia, lembra? A gente falou do guia lá no nosso passo 3. O guia faz o quê? Mostra o caminho para esse herói chegar nessa vitória. E você mostrou o caminho todo. O botão de comprar é a porta para esse cara atravessar para onde ele quer, tá? E como é que ficou claro da ação? Hoje vocês estão tão quietinhos. Então, como é que a gente constrói o elemento fracasso? Essa parte aqui é a parte que pega todo mundo, né? Pelo menos pelo que vocês já falaram para mim. E sempre me pegou também. Vamos lá. O fracasso, ele não é drama, gente. Ele não é o sal na ferida. Acaba ardendo, né? Acaba machucando, mas não é intensa, não é isso. Ele é realismo, é o fato. É só você falar a verdade. Como que isso pode acontecer? Mostra, mostre que o que a pessoa, que, o que que acontece se a pessoa continuar como ela está. Por exemplo, você vai continuar perdida, você vai continuar postando sem clareza, você vai continuar se frustrando, você vai desperdiçar a sua energia, você vai continuar sem se posicionar. Eu estou falando aqui que a pessoa vai ser uma ferrada para o resto da vida? É diferente, tá vendo? Agora, se eu falo, cara, se você não fizer nada disso, você vai falir, você não vai ter. Não tem por que você estar aqui. Aí eu estou machucando. Entende a diferença, Sergi? E aí, o que eu gosto de falar é que, apesar de estarmos falando de marketing, apesar de sim utilizarmos gatilhos mentais, o fracasso a gente não tem, pelo menos tá, na minha metodologia e na do Story Brand também, não é gatilho, é consciência. É você trazer, abrir os olhos dessa pessoa. E é uma escolha dela se aquele tempo é o tempo dela se movimentar. E cabe a você, na sua estratégia, mostrar para ela que sim, eu sou o guia que você está procurando para sair de todo esse contexto e entrar em ação. Viu como todos os pontos estão interligados? Lá desde a hora que a gente define quem é o nosso herói, os problemas que ele enfrenta. E olha, a responsabilidade é tão grande a gente entender os problemas que esse herói enfrenta, porque na hora que a gente vai apontar um fracasso para ele, a gente tem que, inclusive, ter a sensibilidade de não despertar nele uma coisa ruim. Isso é uma forma humanizada de você tratar o marketing. Isso acontece quando você trata a sua marca. Porque branding e marketing são coisas que trabalham juntas, mas são coisas diferentes. A gente pode falar sobre isso num outro encontro, que não é o contexto aqui. Mas entende? Vocês conseguiram pegar aí essa questão de que não é um gatilho, é consciência? Eu vou falar um pouquinho mais. Você pergunta assim: o que que o meu cliente realmente tem a perder se não agir agora? E pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser energia, pode ser autoestima, pode ser oportunidades, pode ser confiança,
pode ser crescimento. E aí você vai estar sendo honesta, você não vai ser cruel. Porque se você imagina, você parte da premissa que o seu cliente está, que ele confia em você, que aquela pessoa se conectou a você e estabeleceu uma relação de confiança, né? Quando você mostrou seu plano para ela. Ó, vamos relembrar aqui os caminhos. Você tem um herói que passa por aqueles problemas, ele tem um vilão, tem um problema interno, externo e filosófico, ele se conectou a você como guia, porque ele confiou em você, lembra da empatia e da autoridade que gera confiança? E aí, a partir dessa confiança, ele olhou o plano que você tinha a oferecer para ele e chegou o momento dele determinar se ele vai comprar ou não. Vai tudo depender da sua chamada para ação. E essa chamada para ação envolve você apontar para ele o fracasso e o sucesso. E já que você conquistou essa confiança, você trabalhou a sua narrativa de uma forma tão assertiva, você não precisa falar para ele que, olha, se você não comprar de mim, é a última oportunidade que você tem na sua vida. Você tem como falar para ele que vai ser importante, que você vai suprir essas expectativas de outra forma, mostrando para ele de forma honesta o que ele pode continuar a sentir se ele prolongar essa decisão. Porque pode não comprar agora, mas ele pode estar prolongando. Então, se você prolongar, Sergi, você vai poder ficar aí um pouco mais de tempo tentando se posicionar em vão. Eu estou sendo cruel com você? Não, porque você tem consciência. Ficou clara Uma essa? coisa ficou, Tati, e Pode assim, falar. uma coisa que tem me aborrecido muito nesse mercado aí digital é exatamente essas pessoas que chegam, é a última oportunidade desse preço. É a escassez, né? É um Aí, gatilho. aí a gente vai lá, pensa que realmente Aí paga, no mês vamos que supor, vem. né? É. Paga R$ 3.000, vamos supor. Aí daqui a 3, 4 meses a pessoa começa tudo de novo. Aí vende o mesmo produto com um bônusinho ali para dizer que fez alguma coisa diferente e cobra 1.500. Pois é, isso é muito Isso é comum. tão revoltante. Isso é muito comum, envolve também estratégias de vendas, e quando a gente vê muitas promoções de Oi! Quando a gente vê muitas Cadê promoções de ninguém? Black Friday e tudo mais, existe uma coisa por trás, ninguém é bonzinho, né? Todo mundo quer faturar, quer vender e quer ter o lucro. Então você tem ali, você parte de uma estratégia de ticket médio, você vai acoplando coisas nos seus produtos, mas você nunca vai sair do seu ticket médio. Então, por isso que hoje o cara que está vendendo por 3.000, fazendo uma promoção de 1.000, no mês que vem, pode ser que ele lance com um bônus por 4.000 para fazer uma compensação. Enfim, e é um gatilho legítimo de escassez, só que as pessoas, cada vez mais, né, por conta de tanta oferta nesse sentido, acabam também se ressabiadas e se sentindo lesadas. Aí cabe a você, dentro da sua estratégia de marca, tratar uma compensação para essa pessoa que é da sua comunidade, que pagou 3.000 num produto seu, e você vai colocar esse produto à venda mais barato. Por exemplo, eu vou compartilhar minha experiência. Isso também é uma coisa que sempre me incomodou. Então, o que é que eu faço? Na Black Friday, eu vendo um produto que eu só vendo na Black Friday. Então, o preço que eu ofereço nele não vai ter essa coisa. Não vai ser alguém que, comprei antes, mês passado, aí agora eu vou pagar, vai estar mais barato. Ela não vai ter isso. Mas aí é uma estratégia minha, entendeu? Então, por exemplo, pode ser que eu também traga na Black Friday cupom para quem já consumiu algo meu. Ou então, uma outra estratégia também que eu uso. Um cupom para quem já é meu cliente consumir outra coisa. Ele vai estar. Aí o meu cliente, a minha comunidade, não é que nunca se conectou a mim. A minha comunidade também vai estar sendo privilegiada por alguma oferta especial para ela. Isso é uma estratégia da minha marca. Pode ser que não funcione para você. Pode ser que, por exemplo, na Black Friday você ofereça uma sessão gratuita de um encontro gratuito de 15 minutos para te conhecer, que eu falei aquele negócio dos 15 minutos lá frente.
Ah, poxa, mas aí quem é da sua comunidade quer ser seu cliente. Caramba, a Sergilene está oferecendo um negócio de 15 minutos, eu não tive nada disso. Ela não vai pensar isso por quê? Porque ela já recebe de você muito mais do que esses 15 minutos e totalmente alinhado àquilo que ela comprou de você, tá? Mas pode ser também que você crie um pacote de mapa do treinamento cognitivo e você venda só nesse período. Ou então que você lance um treinamento de treinamento cognitivo e na Black Friday ele custa X, mas quem já é da minha comunidade vai pagar Y. Só que no final de tudo isso, você previamente vai estar programando, né, uma estratégia de vendas para que você alcance com quem comprou com desconto, com quem não vai comprar com desconto, você vai ali no final ter um ticket médio como se você tivesse vendido pelo mesmo preço para todos eles. Isso aí já é um plano de vendas, tá? Eu também não vou entrar muito profundamente nisso, senão eu não sabe, mas entendeu mais ou menos como é que funciona? Pode falar, Fátima. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é sobre honrar o que a gente fala, né? Para a gente não entrar nessa loucura que tá as vendas online, né? O pessoal está copiando os outros, enfim, tá uma confusão. Então, o que eu tenho pensado aqui para o meu produto, e isso eu nunca troquei com a Tati, nem sei se é válido, Tati, até você me corrige se eu estiver errada, mas é assim, eu estou pensando um conjunto de produtos, como se fosse uma esteira de produtos que atendem a diferentes públicos, né? E de tempos em tempos eu vou abrir um ou outro. Quando eu disser assim, olha, você vai comprar, só vou ter 30 vagas e eu não vou abrir mais pelos próximos 6 meses, eu não vou mesmo. Mas aí eu tenho outros produtos que eu vou abrir dentro desse tempo que eu Exato, não vou vender aquele, é isso. porque aí eu não deixo de ganhar e eu cumpro a minha palavra. Então, quem comprou comigo agora vai ver que o meu curso vai ficar fechado por 6 meses, eu não vou ter outra turma. É só aquela Exatamente, ali. exatamente. Então, É a você gera, transparência. é, você mostra transparência, você gera a confiança, tipo, quando ela disser que não vai ter mais, eu vou correr para comprar porque não tem mesmo. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Só que aí, para você não ficar sem ter entrada de grana para você durante um tempo, que você vai ficar sem oferecer aquele produto, aí você tem que ter outros produtos para oferecer que não é aquele. Exatamente, Então, eu exatamente. estou pensando assim, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas é isso. E olha, para vocês que vão criar produtos e tal, tudo é experiência, tá? Com o primeiro você vai aprender alguma coisa, que aí no segundo você vai aprimorar, no terceiro você vai melhorar ainda mais, você vai deixar de fazer algo e tal. Tudo é experiência. Eu não sei se a Lise também tem a expectativa de criar algum tipo de produto, mas enfim, é isso mesmo que a Fátima falou. Então vamos lá, vou continuar, que eu me perdi. Vamos continuar aqui. Essa é muito boa. Já me encontrei. O fracasso é o tempero, não o prato principal. Ele tem o papel ali de criar urgência, não é de fazer sentir medo, sabe? Então, ó, ele é o tempero que realça a mensagem, ele mostra o que você perde sem exagerar, sem te machucar. Ele mostra aquilo que você já sabe. Ele não vai estar criando um alarme na sua cabeça, ele só vai estar te concordando com aquilo que você já sabe. E a verdade, ela aproxima, o drama afasta. Quantas vezes você escuta falar assim, ah, aquela pessoa muito dramática? Isso não no contexto de vendas, né? Mas, ai, muito dramática, chata, ai, pesado, assim. Porque Hoje em afasta. dia a gente diz que ela é muito emocionada. Pois é. E olha que eu tenho uma fama de drama queen, hein? Mas é uma coisa mais engraçadinha do que chata, prometo. Mas assim, a verdade aproxima. E a gente está falando de relacionamento comercial, de relação de vendas. A gente tem o nosso tempo como produtor e a pessoa também tem o tempo dela. Ela não vai querer ficar perdendo tempo com você. Ela quer resolver os problemas dela. Você é uma possibilidade de solução.
Se você não se adiantar, alguém vai passar na sua frente e se adiantar e ela vai resolver. Ela vai resolver o problema dela. Pode ser do seu jeito ou do jeito do seu concorrente. Se bem que quando a gente sabe que a gente é foda, a gente não tem concorrente. E aí, quando eu falo isso, é porque ninguém faz como você faz. Ninguém olha como você olha. E isso é muito especial. E é isso que a gente tem que olhar no espelho e falar todos os dias. Bom, e assim, uma linha, um pouquinho de fracasso, às vezes, já é aquele tempero diferente, tá? Então vamos ver. Então, do fracasso, ficou tudo bem? Saíram ilesas do fracasso? Sim. Vamos agora falar de como a gente constrói o elemento. Como é que é o nome dela, Lise? Pietra. Pietra, tudo bem, Pietra? Deixa eu tirar aqui meu fone. Ela não está ouvindo? Tudo bem, Oi, Pietra? Pietra. Diz oi. Ah, que linda! Tá aqui, chega da escola morrendo de fome, tá devorando tudo aqui. Seja muito bem-vinda, Pietra. Eu não estou Eita, eu enxergando. também Ah, é o quero. biscoitinho. Seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos falar de sucesso, já que a gente falou da Pietra, vamos falar de sucesso. Ó, como tudo a ver, tá vendo? Vamos lá. Como é que a gente constrói esse elemento? Fernando, pode falar. Não, achei bem interessante esses pontos que você colocou sobre fracasso, que no caso, enfim, tem muita gente falando na internet e a grande maioria às vezes destaca muito essa questão do fracasso e justamente que eu falo, que o pessoal fala que tem que botar o dedo na ferida e você trouxe de uma forma assim bem leve, realista, não dramática, realista. Eu achei bem interessante. É a forma como eu aplico e a forma como as minhas referências, né, das minhas formações, foi não que eu não tenha passado por formações de dedo na ferida, pelo contrário, é muito mais fácil a gente esbarrar com as pessoas. Mas é realmente isso, você tem várias formas de fazer. Você escolhe a forma que faz alinhamento com aquilo que você acredita, com seus valores e tal. Então, por isso que o Story Brand é um dos métodos que, para mim, fazem total sentido e foi o que eu escolhi introduzir vocês nessa questão de narrativa da marca, que é uma coisa que eu uso, eu aplico, eu não vou falar para vocês, eu poderia. Bom, enfim. Fala, Sergi. Eu tenho conversado com uma amiga minha Hum, sobre, ela trabalha com a psicologia positiva também, uhum, mas ela é mais do mundo empresarial, né? sim. E aí, com essa história da NR1, ela está buscando as empresas para fazer a implantação da NR1. E aí, a grande dor dela é que todo mundo fala para ela que ela tem que tocar na dor do cliente. Aí já E fala para ela diz que não conectar. quer fazer isso. Então, assim, o que você trouxe, eu também sempre evito ficar falando, quando eu estou falando do envelhecimento, ficar falando que você corre o risco de ter demência se você não fizer isso ou aquilo, que você vai perder a autonomia, vai ter declínio cognitivo. Eu tento não falar diretamente sobre isso, Até porque isso todo mundo tem né? medo. A pessoa já tem medo. Você sabe Exatamente. e ela sabe que tem medo. Né? Eu tento não apontar assim, olha, você não consuma isso. Eu tento não fazer de forma assim muito direta. Eu tento colocar que determinados alimentos ultraprocessados e tudo fazem mal E para uma assim, boa dessa forma, longevidade, você né? está ainda assim mostrando para ela o que vai acontecer se ela não agir. Esse é um Exato, né? fracasso. E aí a sua fala hoje, ela trouxe ainda mais clareza para esse meu pensamento e o dessa amiga. Que Que ela maravilha. até se travou um pouquinho por isso. E aí eu já vou, com a sua licença, né, poder falar o que você está trazendo, falar para ela.
Por favor, uma porque honra. eu sei que vai fazer muito bem para ela, né? Fale para ela e depois passa o link Trouxe para ela muita assistir. clareza. Quando tiver lá no YouTube, devo botar amanhã ou sábado no máximo, e passa para ela assistir também. E assim, mais do que aquilo que eu falei, não tem certo ou errado, tá? Mas realmente, quando a gente porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tende a acreditar naquilo que a grande maioria fala. E com o boom do digital, né, com a pandemia, as pessoas passaram a empreender, né, em grande massa. Só que quem tomou conta do mercado foi essa escola, essa vertente do marketing do tocar na ferida, dia de jogar sal na ferida. Mas isso não significa que não tinham outras vertentes, outras escolas de marketing também. E é só isso. Então, quando passa para sua amiga, fala para ela assim: olha, existe um outro mundo. Eu depois, no final, gente, eu vou passar para vocês eu anotei na lista de filmes que a Sergi sugeriu, eu também vou passar uma bibliografia muito legal e alguns criadores de conteúdo que eu sigo também e que pensam assim, e é muito bacana para a gente respirar. Pode falar, Alice. Muito, muito legal. Compartilha com a gente mesmo isso, porque é, essa questão do marketing que foi falado, ele é meio terrorista, assim, sabe? Exato. E se deixa a pessoa com medo. E eu confesso que tem muita coisa que eu comecei a perceber quando eu olhava, assim, pode ser algum produto que me interessa, ou às vezes até você cai numa propaganda que nem te interessa, mas tem isso. E aí você começa a ficar com medo das coisas, e aquilo começou a me deixar até ansiosa de uma coisa que eu nem estava procurando ou fazendo, sabe? E eu já sou uma pessoa meio ansiosa. E como eu tô tentando melhorar a minha ansiedade, eu começo a perceber as coisas que me dão esses gatilhos, né? E aí eu comecei a evitar um pouco esse tipo de coisa. Toda vez que tem essa linha, eu já ligo um alertazinho, assim, sabe? Então eu acho muito legal que a Ser tá fazendo. E assim, é muito importante para mim falar sobre isso. E olha ali, temos mais um visitante. Como é que é o nome dele, Fátima? Arthur, Arthur tá tímido, Arthur é tímido, ó. Arthur tá triste que quer jogar Roblox. Já vai jogar, não pode, tá de castigo, porque você tá usando o computador? Não, ele é muito novo ainda para o Roblox. Ah, tá. Eu nem sei o que é. Eu sou, tá vendo? Mas então vamos lá. Arthur, um beijo para você. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que é muito íntima, mas assim, eu acho importante, diante disso tudo que vocês falaram. Eu entrei no digital em 2019 e logo veio a pandemia, eu estava aprendendo as coisas. E eu já tinha mais de 20 anos de carreira, eu já sabia muito bem o que eu queria fazer no digital, só que eu fui atropelada por uma série de mentores grandes, e tal, falando coisas que me agrediam lá no meu coração, totalmente contra os meus valores. Sabe? Eu cheguei a ouvir do tipo, esquece tudo que você sabe de comunicação, imagina, quase 25 anos, esquece tudo que você sabe de comunicação, porque no digital é diferente. E aquilo me travou de uma maneira, eu não consegui fazer nada. Eu travei. Eu só conseguia fazer, né, prestar serviços, mas o meu posicionamento eu não consegui. E foi muito difícil para mim romper essa barreira. Foi muito difícil, para você ver, me contaminou de uma maneira que eu esqueci que eu era foda, sabe? Eu acho isso um absurdo, mas aconteceu. E assim, é... e aí, por exemplo, hoje eu faço questão de falar, não de contar a história, não precisa, sabe? Porque acaba sendo natural. Eu não quero, justamente porque aqui não é o meu momento, não é a minha história que a gente está falando. Eu quero que aqui seja a história de cada um de vocês. Mas é importante vocês saberem que essas dores aí eu também já senti
E que vocês estão aqui não é por acaso, é porque a minha comunicação fez vocês entenderem, de alguma forma, tocou em algum ponto, de que vocês poderiam confiar em mim, porque eu sentia, eu compreenderia o que vocês estão sentindo. Isso se chama o Wi-Fi da minha marca. Não é propaganda, tá? É também um produto meu. Mas assim, não é isso, não. É o método. É o Wi-Fi da minha marca. Não é isso, sim. É o Wi-Fi da minha marca. Quando você abre a sua comunicação, escancarando os seus valores, não é escrevendo, tá, para a pessoa, não, mas falando, defendendo o que você acredita, agindo da sua forma, do seu ritmo. Você, além de se sentir muito mais confortável, você atrai as pessoas certas. Isso é muito importante. Por exemplo, pode ser que pessoas que vão assistir aqui o nosso desafio e vão falar assim, cara, que lerda. Ela é maluca, ela nunca vai ganhar, ela nunca vai ser milionária. Assim ela não vai faturar bilhões. Agora, será que quem está pensando isso sabe o valor dos meus bilhões? Quanto significa ser bilionária para mim? Ou se eu sou bilionária, só que eu uso a minha camiseta de gala? Entende isso, gente? Então, cara, mais uma vez, são bilhões de pessoas, tem espaço para todo mundo, e tem pessoas procurando o seu jeito de fazer, o seu jeito de olhar. Então, sempre que se sentir desencorajado a ser quem você é, lembra que a autenticidade é um dos pilares de ser uma marca foda. E é por isso que você é foda. Então, vamos lá. Falar aqui do. Posso continuar, Fernando? Então, vamos. O sucesso é a imagem final, é aquela visualização assim da jornada, é a vitória prometida. É aquilo que o herói, lá no início, mostrando, quando você viu os problemas dele, você entendeu que era onde ele queria chegar. E aí, quando você vai mostrar para ele, abrir essa porta, para ele romper essa linha de chegada, atravessar e finalmente realizar com do seu lado, você está mostrando sucesso para ele. Então, como é que isso acontece? É quando você diz assim, é isso que você conquista quando você caminha comigo. Eu vou dizer para vocês aqui, a minha intenção nessa caminhada nossa aqui, desses 5 dias de desafio, é que vocês se sintam seguros para implementar suas narrativas, para falar com orgulho aquilo que vocês fazem, porque vocês têm consciência do que vocês fazem, da forma que vocês fazem e para quem vocês fazem. Esses 7 elementos estão levando a gente a essa descoberta, e vocês estão aproveitando isso. E aí, quando você fala isso, vai você dando exemplos que vão trazer clareza, confiança, foco, uma marca que faz sentido, a comunicação alinhada, a consistência, o resultado real. Vocês podem perceber que desde o primeiro dia eu tenho mostrado para vocês tanto o fracasso quanto o sucesso de cada um de vocês. Porque isso faz parte, isso é inerente quando você se relaciona com o seu público. Foi surpresa para vocês essa revelação, que desde o primeiro dia eu tenho mostrado sucesso e fracasso de cada um de vocês que estão aqui ao vivo comigo? E também agora vocês entendem que isso é natural, não é uma coisa de. É óbvio, é estratégico, mas quando a gente tem marca, nosso movimento é sempre estratégico. Isso não é vergonha, pelo contrário, isso aí é o máximo, é sinal que você tem uma marca que é uma marca sustentável, você tem uma marca que ela quer prosperar e ela tem um projeto de prosperar. E que vocês todos sejam assim também, tá? E aí, gente, para o sucesso você vai responder como o meu cliente se sente depois de trabalhar comigo. E você vai idealizar essa sensação. Eu já falei isso. Ah, não, tá. E você vai usar palavras que mostram essa transformação. Por exemplo, você vai sentir clareza, você vai ter a liberdade de ser quem você é e agir, fazer seu marketing da forma que você é. Você vai ter segurança naquilo que você oferece no seu produto ou serviço.
A Lizzie vai poder ela vai poder fazer conteúdo para atrair o comprador que ela quer que seja o comprador, não é o fotógrafo. Ela vai ter essa segurança na narrativa dela. O Fernando, ele vai poder se expressar de uma forma verdadeira para os clientes dele e para poder transmitir confiança e segurança para eles, sabe? A organização, a leveza, a direção, a força. A Fátima, ela vai poder. Ela está aí numa construção de comunidade, numa construção de pré-lançamento do produto dela. Ela vai se sentir muito mais forte e segura para enfrentar os desafios. Quando a gente está construindo comunidade, é muito difícil. Eu já estive nos bastidores de construção de comunidade de várias pessoas, até de uma comunidade muito grande, que a Sergilene provavelmente ainda participa. Peraí, deixa eu só abrir um golinho. E é muito difícil, gente. E só agora eu estou caminhando na construção da minha. E vou esbarrar com pessoas que não vão responder, e vou esbarrar com pessoas que não vão parecer, que vai aparentemente ali, não vou estar nem dando atenção para aquilo que eu estou falando, e vou me sentir como? Uma boba. Vou me sentir como? Desperdiçando meu tempo. Vou me sentir como? Uma idiota. Podia estar vendendo isso, mas eu estou entregando. Cara, isso faz parte dessa construção, entende? Então, quer dizer, o sucesso e o fracasso... Já me embolei tudo, né? Nem sei como que eu cheguei agora aqui para falar... Ah, que eu fui dar o exemplo do sucesso na hora da entrega, considerando a Fátima, aquilo quando eu falo para ela, vai, Fátima, a sua comunidade está reagindo, você tem uma comunidade muito interessante, aquilo que você vai mostrar e tal e tal. Isso é mostrar o sucesso, tá? Querem falar alguma coisa sobre isso? Não, eu Agora, quero falar assim, eu a faladeira, né? pode falar. A língua solta. Com uma colega aí do Rio, que é fisioterapeuta e trabalha com estimulação cognitiva, nós criamos um perfil no Instagram que está parado. Acho que vai fazer um ano já. O objetivo era justamente criar, a partir desse perfil, a comunidade. Chama Circuito Cognitivo, né? Já está registrado, inclusive, para não Ah, correr o parabéns. risco de ninguém pegar o nome e tal, mas está parado, né? E eu acredito que ele esteja parado exatamente por todas essas pontuações que você fez aí, de não haver a interação, aí sentir que eu estou perdendo meu tempo, sentir que eu sou uma bomba, que eu não faço essa entrega de acordo, e por aí vai, né? Claro que tem também a parte dela que, para que esse objetivo seja alcançado, ela precisa também estar ali muito alinhada comigo em Sim, questão de tempo para que a gente elabore o que é necessário. sim, E como a mãe dela já está com mais de 80 anos, tem já diagnóstico de Alzheimer, ela cuida muito da mãe, ela está sem esse tempo de dedicação total, né? sim. Mas quando você falou aí, eu me vi todinha nesse personagem, de se sentir um fracasso, porque está lá, está criado, está registrado e não anda. É, eu tenho uma notícia triste para te dar. É porque não é fácil mesmo. E se você parar, aí é que não vai acontecer. Olha aí, eu apontando o seu fracasso aqui. E estou falando alguma novidade? Não, só estou te estimulando. Você entende Não, que tá não, eu tá sei, eu não. só estou botando em prática tudo isso que a gente está vendo. Eu estou falando de uma forma a te estimular. Isso é chamada para ação. Aí, se eu falasse agora assim, então, Sergi, eu tenho aqui um produto, como construir sua comunidade e tal, você ia apostar nele. Entende? Uhum. Mas eu não tenho nenhum produto de comunidade, Sergi. Vamos lá, vou continuar aqui. Agora, Acabou olha, de criar. não, não, não. É bem complexo comunidade. Olha aqui, tem profissionais excelentes, depois eu posso também compartilhar, vou botar no conteúdo, nos perfis, pessoas que falam disso. Olha, uma coisa muito legal.
o sucesso tem duas camadas. Eu não sei se vocês já pararam para perceber isso. Isso é uma coisa também que o Donald Miller fala, eu não sei se é exatamente no Story Brand ou em outro livro, mas o sucesso ele pode ser externo, que é aquilo, aquele resultado visível, que é, você vai ter clareza na comunicação, você vai ter organização na sua marca, você vai ter a estratégia funcionando, você vai melhorar de verdade ali a sua vida e o seu negócio. E tem o sucesso interno, que é o resultado emocional, que é a segurança, a presença, a confiança, o alívio, o senso de identidade, de realização, a emoção da conquista. Pode falar, Cedi, pode falar, Lício. Pode Lá falar. vou eu de novo. Diga. Ano passado, não. Acho que foi. A gente está em 2025, foi 2023. Eu fui chamada para escrever um livro em coautoria. Aham, eu sei. E aí aceitei, gastei dinheiro com isso, né, que não é barato. E o livro não rendeu, está aí parado, não sai do canto. E se sai, a editora que convidou não está dando a menor importância para a gente. Mas o que eu quero trazer é Lamento. o seguinte, né? O que eu quero trazer é o seguinte. Essa questão do sucesso em duas camadas, ela foi um conhecimento adicional que você trouxe, que para mim ele fez muito sentido, pelo seguinte: quando foi para o lançamento do livro, que eu ia gastar ainda mais, porque eu tinha que ir para São Paulo, pagar hospedagem, tudo, eu fui, eu fui convidada a não fazer essa despesa, né? Porque não ia ser um sucesso. Eu usei essa palavra convidada para ser mais suave, né? Convidada Mas eu pela bati o editora? pé. Não, não. Ah, entendi, tá bom. Entendi. Mas eu bati o pé e disse, eu vou. Por quê? Por conta do sucesso interno. Eu disse, independentemente do resultado que esse livro vai ter, eu estarei realizando um sonho de ter o meu nome num livro, que é um sonho que eu tinha desde criança. Depois tem o meu e-book, tem um monte de coisas já Aham, que eu já fiz, né? Mas eu fui nessa pegada sim, da certeza de uma realização emocional sim. que eu estava tendo por estar lá, por participar daquele evento, por me produzir, sabe, como uma estrela de cinema, para estar naquele evento. Tudo isso fez diferença, Merecedora. entendeu? Mereci, exatamente. Então, é Maravilhosa. tanto que É o isso. fato desse sucesso externo não ter chegado, ele não me traz nenhuma dor, Ele não te traz o porque eu fracasso. realizei o que eu queria realizar. Exatamente, exatamente. Parabéns, tá? Pela coragem de ter se permitido ser um sucesso. Pode falar, Lise. Eu queria trazer, na verdade, uma dúvida. Pode falar. Se eu pegar, por exemplo, o próprio exemplo da loja, né? Eu vou pensar no meu cliente. Eu pegar o sucesso em duas camadas. Eu posso dizer que ele vai ter um sucesso externo e interno por eu estar colocando um quadro, que é um produto que é decorativo, ele por si só é uma decoração. Então, ele é um resultado visível ali. Mas, ao mesmo tempo, como eu proponho fazer essa conexão com a imagem, com alguma vivência da pessoa, alguma coisa da pessoa que se conecte com essa imagem, ela também vai trazer aquele aconchego, aquela conexão com a imagem, aquele sucesso interno emocional. Eu posso dizer que, nesse caso, o produto que eu estou oferecendo, ele vai proporcionar um sucesso externo e interno ao meu cliente? Deve, deve. Principalmente que a gente fala, né? Quando a gente fala em marca, a gente fala em produtos e serviços. Quando a gente fala em produto, o sucesso em duas camadas, ele é muito
poderoso você deixar isso muito evidente na sua comunicação. Por quê? Porque produto, geralmente, produto é commodity. E a forma como você entrega esse produto é que diferencia ele do outro. Entende? Então faz total sentido, você deve sim. E você vê, e é legal isso porque você consegue inserir também e trazer o sucesso em duas camadas na hora que você lida lá com os problemas do seu herói, na hora que você vai pensar numa comunicação para num vídeo que você vai gravar, ou então num carrossel que você vai fazer, você consegue trabalhar isso, e aí já lá no início você já tem esse cuidado em estar despertando esse sentimento bom. Acho muito legal. Mas alguém quer falar? Posso continuar? Eu gosto muito, tá, dessa ideia do sucesso em duas camadas. E aí, vou te dar um exemplo do meu CTA, usando o fracasso e sucesso. Na verdade, já dei, mas só para passar direto, né, nos meus serviços. Aí eu trouxe, por exemplo, aqui de uma ação direta e uma ação transitória, tá? Uma ação direta, eu posso colocar lá no agente de sucessão, ou eu trouxe aqui do compro checklist da identidade autêntica, tá lá e tal. Mas aí a pessoa vai entrar no meu site para entender quem eu sou, então ela vai dar de cara com uma ação transitória. Baixe o e-book Balanço, que é um produto gratuito que eu tenho, que eu distribuo, que tem uma qualidade muito bacana, que a pessoa vai criar uma expectativa para o checklist da identidade autêntica, que também tem uma qualidade muito bacana, modéstia à parte, e que, além de tudo, ainda tem um agente de IA. Então, quer dizer, o caminho é esse, sabe? Você encanta e vende. Ou você vende direto. Ou você encanta e conquista e mantém essa pessoa com você. E depois você vai encantar de novo, e quantas vezes for necessário, até chegar o momento dela consumir de você. Então, olha, o fracasso é continuar se sentindo perdida. Se você não. Ó, vamos começar pelo meu transitório. Se você não baixa o e-book Balanço, ele vai te ajudar a você não se sentir mais perdida. E aí você vai diminuir o esforço que você faz para se comunicar. E vai deixar de ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Entendeu isso? E o sucesso que o meu conjunto de CTA traz? Você vai falar da sua marca com verdade, com menos esforço, porque isso vai ser natural. Marca é de dentro para fora, marca é alma e estratégia. E você vai conquistar clareza e consistência na sua comunicação, porque mais uma vez, marca é de dentro para fora, marca é alma e estratégia, e você vai ter uma marca que faz sentido e sustenta. Você vai estar alinhado aos seus valores, atraindo quem se alinha aos seus valores, compartilha dos seus valores, e você vai estar vendendo para tornar o seu caminho sustentável. E, por fim, você vai ser reconhecido como uma marca foda. Então, meu caminho de ação é esse. Isso é muito natural para mim. Isso é muito natural em qualquer conteúdo que eu vou fazer. Alguns estrategicamente fica mais evidente, outros estrategicamente não, mas isso é para mostrar para vocês que faz parte esse caminho, tá? É isso. Vamos ver aqui. Trouxe os exemplos, os 4 exemplos que eu coloquei já no PDF, não sei se vocês já viram, mas aí eu vou passar direto para o de vocês, para a gente não se prolongar tanto, que hoje eu abusei, né? Tá? Pode ser? Então, vamos lá. O da espiritualidade, um exemplo de CTA direto. Agende seu alinhamento de fé, de transição. Baixe a prática guiada de conexão com a sua fé. De fracasso, você vai continuar desconectada de si. E de sucesso, você vai alcançar paz, presença e clareza interna. O do público para Sergilene. Agende sua sessão inicial. Ela não gosta, mas é o óbvio. E é o que a pessoa precisa para clicar nesse botão de comprar de você, Sergi. Mas você pode ter um e-book, um guia de transição. Você pode pegar um trecho do e-book que você fez e adaptar para ser um petisco dele. Baixe o guia 40 mais com mais vida. Inventei, tá? Mas é só para te dar um exemplo. O fracasso. Continuar se sentindo sem propósito. Você não está falando que a pessoa vai ficar se sentindo uma velha acabada? Como eu ficava me sentindo antes de te conhecer. A Sergilene abriu meus olhos para como é bacana envelhecer.
E aí, olha, o sucesso, bem-estar mental e uma vida cheia de sentido. Fez sentido para você esse ciclo, Sergi? Tá. Vamos ver aqui para assistente virtual comercial, Priscila. O CTA direto, envie sua lista de demandas. Você já está dizendo aqui para a pessoa, vamos começar agora. Baixe o checklist de organização comercial, o encantamento. O fracasso aqui, a pessoa vai continuar apagando incêndios sozinhas, né? Atribui muita coisa para fazer, e ela vai ganhar o quê? Tempo livre e rotina organizada. A drenagem linfática. Agende a sua sessão de drenagem. Se eu estou procurando uma profissional de drenagem linfática, o óbvio, eu quero fazer a drenagem. Então, por que que eu vou botar no meu botão algo diferente disso? Se é o que a pessoa quer comprar. Entendeu, Sergi? E aí, o CTA de transição poderia ser, por exemplo, baixe o guia de cuidados pré e pós-drenagem. Você, inclusive, pode colocar esse botão depois, quando a pessoa recebe a confirmação da compra, você ainda assim pode oferecer o seu gratuito, tá? E o fracasso, continuar com desconforto e inchaço. Ela sabe que se ela não fizer drenagem, ela vai continuar inchada e desconfortável. E o sucesso vai ser um corpo mais leve, com vitalidade e energia. A mentoria de arquétipos e negócios. Faça o seu diagnóstico arquetípico. O baixe o e-book Arquétipo e Negócios. O fracasso vai ser a pessoa continuar atraindo clientes errados. E a narrativa magnética, posicionamento alinhado, vai ser o sucesso que ela vai atingir. Vocês estão entendendo que não significa falar em tópicos isso, né? Isso aqui, você entra com isso na sua narrativa. A Lise, olha, na sua loja de fotografia Fine Art. Compre a sua obra Fine Art. Ponto. E olha que importante aqui. Compre a sua obra. No botão, eu já estou indicando o valor disso, né? Eu já estou indicando como é especial. Eu não estou falando para você comprar a sua fotografia, não estou falando para você comprar a sua fine art, a sua obra, né? E aí o CTA de transição. Baixe o catálogo gratuito das coleções. Ah, mas catálogo é CTA de transição? O cuidado com que você vai fazer esse catálogo é. A história que você vai contar por trás de cada imagem daquele catálogo é um processo de encantamento que vai levar a pessoa à compra. E aí, o fracasso que a Lise pode pegar nessa narrativa aqui é o seguinte: você vai continuar num ambiente sem identidade, que foi exatamente o que ela falou um pouquinho mais cedo, e eu nem sabia. E o sucesso é um ambiente que conversa com quem você é. O que você achou disso? Foi legal para você, Lise? Sim, sim, foi mais ou menos em linha com que eu fiz o exercício, né? E eu posso falar o que eu coloquei? Pode, claro. Depois, se Tá, a Cindy também quiser falar, pode falar, Cindy. Pode isso. falar, Lise. Eu coloquei ali, ó, só que eu fiz um pouco mais longo, eu não, e essa era uma dúvida até que eu ia perguntar. Eu não sei se tem que ser mais direto ao ponto ou pode, Direto eu ao vou ponto. dar direto ao ponto, Direto tá? a ponto, mas você pode esmiuçar isso em blocos na sua página de vendas, Ah, em sim, outras partes, entendeu? Nos seus posts. entendi. Você vai esmiuçar isso. No próprio lugar onde você vai estar o botão, em outros lugares, você vai estar esmiuçando isso. Mas você Sim. precisa ter ali um bloquinho direto. Pode falar. Eu coloquei aqui, por exemplo, a chamada direta, eu coloquei assim, adquira a arte que conecta com sua essência. Ela ficou mais longa, então já acho que o seu exemplo Exatamente. já ficou melhor, mas a Pode. ideia foi a mesma. Exatamente. E a transitória, eu até coloquei assim, baixe o guia gratuito, 5 passos para escolher obras de arte com profundo significado, que é orientando a pessoa Maravilhoso. como fazer, né? Maravilhoso. Que é basicamente direcionando a pessoa. Mas aí, E, ó, e só a uma sugestão. Como é que foi o nome do guia que você deu? 5 passos para escolher obras de arte com profundo significado. Você pode dar um apelido para esse guia, por exemplo, baixe o guia Obras com Significado. Aí, Mas no adendo dele, na explicação dele, aí você fala o nome dele completo e explica o que é. Fala, vai. tá, perfeito. E depois ajuda o fracasso. Eu coloquei até 2 exemplos, assim, coloquei 2 opções. Um é continuar com a sensação de vazio em um ambiente que deveria ser refúgio e reflexo para sua essência. Os dois foram grandes. Eu tenho que realmente melhorar tem que ser muito. Você consegue, você consegue.
E a segunda opção é desperdiçar energia, tempo e dinheiro em decorações que apenas ocupam espaço, mas que não proporcionam o sentimento profundo que realmente deseja. Pare de gastar dinheiro à toa. É. Por exemplo, se você tiver o pensamento que você tem ali uma outra oportunidade de explicar melhor, aí você consegue reduzir. Porque É você tipo assim, ó, pode falar. não, é tipo assim, ó, é isso aqui, só que eu coloco tipo o título disso, sabe? Exatamente, 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 exatamente. Você pode manter isso, mas assim, se a pessoa quiser ler, Perfeito, entendeu? entendi, Então tá. entendi. Sergi, como é que você fez o seu? Vamos lá. Chamada direta, eu até diminuí uma coisa do que você botou, mas eu copiei do jeito que está lá. Agende uma sessão. Mas é isso, é isso. Chamada transitória. Baixe a escala de bem-estar subjetivo gratuitamente. Boa, mas é assim, ó. Baixe a escala de bem-estar. De bem-estar o quê? Subjetivo. Baixe a escala de bem-estar. Não precisa nem botar o gratuitamente. Hum. Você vai, Eu por exemplo, coloquei, uma eu coisa legal da fiquei assim na dúvida, né? Se a pessoa podia não baixar achando que vai pagar alguma coisa. Então, tem uma coisa aí que você ativa no inconsciente da pessoa. Se você coloca o botão verde, você está indicando que é gratuito. As pessoas. Você pode usar o Hum. botão verde para compra também, tá? Mas a possibilidade da pessoa clicar no botão verde ou no botão azul para baixar algo gratuito é grande. Pode ser que na hora ela veja que tem que pagar, mas ela vai clicar achando que é gratuito. Vai, diz para mim seu fracasso e o sucesso. Fracasso. Continuar sem um plano de ação para ter qualidade de vida. O fracasso aí é sua vida continuar sem qualidade. A explicação dele, que aí vem o que você escreveu, entendeu? Para poder ser, assim, ser o mais simples possível. Você falar exatamente isso, só que, tipo, continuar afetando sua qualidade de vida. O seu Ou tempo, melhor, interferências na sua qualidade de vida. Vai. E o realmente sucesso? fica melhor. Ficou grande também. A vida após a transformação. Fazer escolhas alinhadas com seu desejo de conquistar a boa longevidade. Viver a vida, viver a vida como a vida, deixa eu ver, pode ser assim, celebrar a vida, conquistar a vida que que você merece ter. Hum, Porque longevidade é um termo que já é um termo técnico dentro desse tema do envelhecimento, entendeu? uhum. Então é isso. Então, eu posso continuar, mas ficou ótimo. Posso continuar? Pode. Então, vamos ver agora aqui a transista. Agende a sua trança, não tem outra coisa. Veja o guia gratuito de estilos e cuidados. O fracasso vai ser você continuar insegura com o seu cabelo atual. E o sucesso é você, o estilo que valoriza você, aumentar a sua autoestima. Tá vendo que é tudo óbvio? O que não é óbvio é a forma como a gente fala sobre isso. E a marca é isso, é a gente ter a nossa particularidade, a nossa autenticidade, o nosso jeito único de falar sobre aquilo que é óbvio que todo mundo fala. Nossa, essa frase agora eu gostei muito. Eu vou até pegar ela para publicar, porque é isso aí. É isso aí. Gente, é assim, tá? Várias vezes eu encontro vários significados e eu gosto. Vamos lá. E aí, olha aí, Fernando, para o estrategista, para músicos independentes, agende sua sessão estratégica. E aí você pode criar um transitório ali de baixa checklist, expressão artística autêntica. Sei lá, no meio quando a gente começou, eu dei uma outra ideia que eu veio na hora na minha cabeça, que era de iscas estratégicas, né? Pontos estratégicos para. Ah, essa é boa. Pontos estratégicos para músicos independentes. Aí você vai, bota uma lista de 10 pontos
que a pessoa tem que prestar atenção para confirmar que ela é estratégica. Então, por exemplo, tenha controle sobre a sua estratégia. Aí você pode botar esses 10 pontos todos ligando aquilo que você oferece a ela. Que aí, se ela não se vê naqueles 10 pontos, ela vai dizer assim, ela vai entender que você vai ajudar ela a cumprir aquilo. Entendeu isso? Essa é boa, hein, Fernando? Anota essa. O fracasso, ser engolido pelo ruído da internet. Isso também vale para a gente, para todo mundo. E o sucesso, crescimento sustentável sem perder a sua essência. Ou então, assim, crescimento sustentável sem ser engolido pelo mercado. Você pode usar, você pode ser mais radical, você pode usar o seu tom de voz. É que aqui eu não conheço, esses exemplos que eu trago para vocês, eu não conheço a maior parte do de vocês para poder falar como vocês falariam. Mas é óbvio que eu preciso que vocês peguem essas ideias, esses insights, transformem em insights seus, em ideias suas, e coloquem a identidade de vocês, tá? Isso é muito importante. E aí, ó, para Fátima. Entre para o programa, eu não botei o nome, tá, Fátima? Só para não. Entre para o programa X. Acesse o curso X. Pode ser o seu botão de CTA. Porque no momento que você fala curso, você já está mostrando que é algo grande. Programa, você está mostrando que é algo grande. Ou você pode simplesmente botar acesse o X. Mas o acessar é muito legal para você. O acessar, o entrar, o comprar. São diretos, tá? E aí, ó, na transição, você pode fazer, por exemplo, baixe o guia gratuito da DI com atitude. Eu pensei naquela sua série, que no final tem lá, como é que é, hein? É a DI sem. Ai, meu Deus, fugiu o E nome. sincerona. A Sincerona, Você pode botar, baixe o guia gratuito das dicas da DI Sincerona. É uma coisa divertida. A pessoa sabe, ela vai baixar. No momento. Ah, tem mais, hein, gente? A transição, a pessoa baixa e você captura ali o e-mail dela, captura o WhatsApp dela, captura o contato dela. Então, você passa também a ter possibilidade de enviar para ela as coisas que você tem para oferecer. Então, isso é importante. Eu não sei, eu não me lembro se eu tinha falado sobre isso. E aí, o fracasso, a sensação de não ser vista e não saber se reposicionar. Né? E o sucesso poderia ser aprenda a dançar com os leões, mas eu botei ali estrutura emocional, né, para você ter técnica para evoluir na carreira. Mas poderia ser estrutura emocional para você seguir em frente. Estrutura emocional para você ser ainda melhor. Ou estrutura emocional para você ser você, já que você trata do autodesenvolvimento e do autoconhecimento pessoal. E aí, gente, ó, seu cliente ele precisa de clareza, não é de coragem. Coragem você conquista antes e depois e cada vez e a pessoa já tem coragem. A gente fala das forças de caráter, que eu também uso no meu método, mas também nem trouxe nada sobre isso aqui, mas só para vocês entenderem, coragem é algo que todos nós temos. É um valor em ação constante da gente. É um conceito de forças de caráter da psicologia positiva. Falei alguma besteira, Serginho? Que seja especialista nisso? Então tá bom. A ação começa quando você mostra o caminho, tá? E aí, ó, minhas diquinhas para vocês sempre aplicarem isso nas narrativas. O CTA precisa ser simples e direto. Diquinhas não, cara, pelo amor de Deus. As dicas da especialista que eu sou para vocês colocarem em prática a construção de ação, fracasso e sucesso da marca de vocês. Melhorei, né? O CTA precisa ser simples e direto. Se a pessoa não entende o que fazer, ela não faz. Diga exatamente qual é o próximo passo. Não dê opções demais. Deixa muito. Lembra sempre daquilo, da clareza, da objetividade. Um caminho claro é sempre melhor do que várias alternativas que confundem e travam. Eu sou essa pessoa que erra aqui. A Fátima, quando me procurou, ela falou assim: Tati, eu sei que você pode me ajudar, mas eu não sei por onde, porque eu não me perdi nas opções lá na sua página de links. Aí eu pensei, eu sei, Fátima, é porque realmente eu tenho essa dificuldade, mas eu não falei isso. Eu falei, claro, vamos trabalhar nisso. Mas assim, eu vou melhorando, eu vou melhorando.
Mas é isso, sabe? E tudo bem. Mas olha que legal, a pessoa me deu a oportunidade de mostrar para ela. Então, mesmo que eu não tenha estimulado a ação dela naquele momento, eu consegui mostrar para ela que, opa, posso te ajudar. Mas não é o ideal, tá, gente? Então, não, não, não façam o que eu façam, façam o que eu falo, tá? Obrigada. Mas confiem em mim, vamos lá. O terceiro ponto, convide com firmeza, seja firme, sabe? Seja assertivo. Não precisa ser fofinho. Se lembra daquela frase que eu li do Donald Miller? Não seja fofo. O cara quer empurrão, ele quer empurrão para comprar, ele quer empurrão para poder ir adiante. Ele já está com você, ele só quer, tá, vai, a sua permissão para ele se permitir. É muito doido, Freud talvez explique. Diga, Fátima. Cara, eu quero chamar a atenção aqui de todo mundo para uma coisa que eu percebi agora nessa fala da Tati e que Diga. às vezes a gente não percebe. A gente às vezes não segue em frente, não vai, porque está com medo disso, porque acha que não vai fazer o melhor, porque não vai sair perfeito, porque não é bem isso que a gente quer. E assim, a Tati, ela está mostrando para a gente um exemplo claro disso, né? Ela tem uma expertise e ela tem as inseguranças dela que agora ficaram evidentes nessa fala dela. Mas mesmo assim, ela está seguindo em frente e ela está se superando e aprendendo. Ela está aprendendo a parar a contar, ela está aprendendo a tirar os diminutivos. Você vê que o tempo todo ela está aqui se superando, né? Então, isso eu acho que é um exemplo também de vida para a gente levar com a gente e não ficar esperando a perfeição, sabe? Para mim é um exemplo. Eu estou mostrando isso para vocês porque eu acabei de enxergar. E isso, para mim, é um grande exemplo, assim, Obrigada, fico porque é emocionada. isso, a gente é especialista no que a gente faz, mas a gente tem uma série de inseguranças de colocar esse produto no ar, né? De colocar essa marca para fora, né? E eu acho que ela está ensinando a gente, além do que ela está dizendo, ela está ensinando a gente em como ela está fazendo, né? Muito legal, Tati, obrigada. Nossa, obrigada. Mas é isso, e até agora eu vou arrematar com uma coisa que é o seguinte, que é exatamente isso que você disse. Obrigada, tá? Eu faço isso há tantos anos, gente, para os outros. É muito diferente a gente fazer para a gente. Fernando, isso talvez também caiba em você. E tudo bem, que ninguém nasce sabendo. E olha, e o mais importante também, eu falei que faço isso para tantas pessoas, já fiz isso para tantas pessoas e de uma forma exemplar, e para nenhuma foi igual à outra, porque as marcas são únicas, né? Isso que a gente está falando é de estratégia. E estratégias são únicas. O que que faz a estratégia ser única? A alma dessa marca. É isso. Agora a Fátima me deixou sem palavras, mas vou tentar continuar. Vamos embora. Mostre o que está em jogo de forma responsável. Não é para assustar, é para a pessoa entender o que continua perdendo se não se mover. Aquilo tudo que a gente conversou quando eu abordei a forma de construir o fracasso. E você precisa dar nome, nomeie esse risco, dá um nome para esse vilão, que na verdade é o que está mais perto do fracasso. Se ela continuar onde está, o que que acontece? Falta de clareza, frustração, energia desperdiçada. Fala isso com verdade, com honestidade. Deixa ela entender que, pô, você tem razão. E use o fracasso com a leveza que a gente viu ali, né? Você não precisa ser cruel. Você pode ser, qual é a palavra? Você precisa ser urgente, mas você não precisa ser exagerado, você não precisa ser cruel. E aí, para finalizar aqui, mostre o final feliz de um jeito visual, traz uma foto, então faz uma metáfora que a pessoa consiga, na hora, visualizar ali, sabe, o que que vai ser aquela grande chegada para ela. A grande chegada dela, e pensa isso, é a grande chegada dela no seu mundo. É a grande chegada dela na transformação que você oferece. Ela é herói, ela está se transformando, ela vai se transformar pelas suas mãos. Então, sabe, faz ela entender isso de uma forma muito bacana. E isso ajuda ela a imaginar como ela vai se sentir. Mais uma vez, emoção, sentimento. A roda das emoções é uma coisa muito bacana para trazer isso
a teoria, a pirâmide de Maslow também, com o olhar para a marca. Isso a gente fala em outro momento, que não cabe aqui, mas a gente tem coisas para poder entender isso melhor. E seja específica nessa transformação. Não é que vai melhorar, sabe? Conta qual é a mudança que ela vai perceber na rotina, no negócio, na vida. E prometa o que realmente você entrega. O sucesso, gente, não é fantasia. O sucesso é uma evolução real. É uma expectativa honesta, vou até ler para não errar. É uma expectativa honesta que cria uma confiança imediata. Quando eu passei a enxergar o sucesso como uma evolução, eu me vi em sucesso sempre. Isso é muito bacana, isso é muito motivador. É você valorizar cada passo. E assim como você valoriza cada passo, o seu cliente, ele quer se valorizar também. E talvez você seja esse guia que vai mostrar para ele o quanto ele é sucesso, tá? E aí, o resumão, né, na ação, caminho claro, CTA direto, convite ali firme e forte, óbvio. No fracasso, mostra o risco real, mas sem dramatizar. Mostra com urgência, uma urgência responsável. E para o sucesso, 3 coisinhas resumindo tudo. 3 coisas, resumindo tudo. Mostre o final feliz, selecione imagens específicas. Imagens, eu digo assim, pode ser uma imagem visual, mas pode ser uma imagem verbal, metafórica. Metáfora é uma coisa que funciona muito, tanto visualmente como textualmente, tá? Selecione imagens específicas e seja realista e honesta. Eu quero contar também uma coisa. Ó, quando você mostra o caminho, o cliente ele anda. Quando você mostra o risco, ele decide. E quando você mostra o sucesso, ele acredita. Pronto, vendeu, ele vai comprar. Uma coisa que eu queria só acrescentar em relação a mostrar visualmente, eu tenho uma dificuldade de usar imagens. Foi até uma coisa que eu treinei minha mente na preparação desses slides dos desafios, que é estereotipar o meu herói, sabe? Porque eu acho isso uma linha tênue entre a exclusão e o deboche, a ironia. Eu não sei, eu não quero estereotipar. Eu tenho isso em mente, mas isso é uma particularidade minha, tá, gente? Tudo bem. Porque eu não trabalho com a persona, eu trabalho com a pessoa. Mas o meu nicho, a minha atuação me permite fazer isso, porque eu atendo diversos perfis, é uma diversidade grande. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu tomo cuidado de usar uma fotografia de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais nova, de uma pessoa magra, de uma pessoa gorda, de uma pessoa branca, de uma pessoa preta, de um japonês, de uma pessoa extremamente arrumada, de uma pessoa casual, porque eu quero demonstrar na minha comunicação essa diversidade. O meu público, a grande maioria, são mulheres. Eu falo diretamente para mulheres, mas eu também tento colocar incluo na minha comunicação os homens. De uma forma, por exemplo, quando eu poderia falar heroína, mas eu uso herói porque é o momento de eu deixar o homem incluído na minha comunicação e é como o método trata a jornada do herói. Entende como eu joguei isso agora, me veio isso na mente agora para mostrar para vocês como tudo é pensado. E tudo é pensado, pode ser que no início você faça intuitivamente. Escute a sua intuição. Escute a sua intuição. Mas no momento que você entende que aquilo é estratégico, aí a sua intuição deixa de ser a intuição e passa a ser a estratégia. E aí você trata aquilo como estratégia e repete sempre. Tá? Isso aqui foi um extra aqui, filosofia aqui para você. Mas vamos lá. E aí a nossa tarefa, né? Você já fez aqui, que é menos o Fernando, não sei se ele quer falar, que é a chamada direta para ação, a chamada transitória, as consequências do não agir, que é o fracasso, e a vida após essa transformação, que é o sucesso. E toda decisão nasce entre um risco que você entende e um futuro que você consegue ver. Hoje eu filosofei muito, porque assim, estava muito inspirada. Eu gosto muito de falar de sucesso e fracasso.
E amanhã, gente, amanhã é o nosso último dia do desafio e vai ser muito legal, por quê? Porque a gente vai juntar aqui ao vivo esses elementos para construir uma narrativa foda, que é a narrativa que vem ali com os pilares da força, da originalidade, do desejo e da autenticidade. Que você vai ter ali várias possibilidades para você publicar, para você falar, para você vender. Eu prometo isso para vocês. Esse que é o grande legal desse desafio, que eu espero que vocês realmente no final falem assim, caramba, não sei nem o que eu vou fazer primeiro, mas eu quero muito que vocês façam. É o dia que a sua marca vai ganhar voz, ou vai aumentar ainda mais o volume da voz que ela já tem. Obrigada, nos vemos amanhã. Gente, não vou nem olhar o horário. Quero saber do Fernando se ele quer contar para a gente do CTA dele, ou se ele não quer, hoje ele está quietinho. O que que vocês querem me Eu, falar? Vamos lá. eu fiz aqui o meu, eu coloquei a chamada de ação agende uma conversa. Uhum. A chamada de transição, eu inovei um pouquinho, Opa! porque eu coloquei acompanhe os conteúdos do perfil do Instagram, que eu tenho mais de 1.000 postagens lá. Tudo bem, é uma chamada de transição legítima, tá? Mas e que tal se você juntar alguns conteúdos desses do Instagram? Eu ainda não olhei com calma o seu Instagram. E transformar num PDF, numa lista de tópicos, num checklist. Só para ser algo diferente, mesmo que seja o que está lá, diferente do Entendi. que está ali para todo mundo. Ser algo que a Interessante isso. pessoa vai pegar para ela. Dá essa sensação de especialidade, entendeu? Mas a chamada Sim. transitória para o perfil do Instagram é válida, tá? Mas aí, de repente, no seu link, no seu Interessante link, na essa sua página de vendas, você pode fazer isso. Mas achei de muito legal. Mas juntar um fale. PDF com alguns tópicos que eu já fiz. Exatamente, exatamente. Continuando aqui. Peraí. As consequências de não agir, eu coloquei duas, né? A música perdida entre milhares e milhares de outras lançadas. Perfeito. E a outra eu coloquei incerteza sobre o próprio talento. Ótimo, Porque... E ótimo. aí, no sucesso, eu coloquei a música chegar em pessoas que ficaram satisfeitas ao ouvir, né? A E música é chegar em pessoas que querem te ouvir. que querem te ouvir. Fica mais direto ainda. É. E aí a outra eu coloquei receber reconhecimento pelo seu trabalho musical. Ser reconhecido pelo músico que você é. Só uns Isso. ajustezinhos, Aham. só para pegar o direto. E, gente, isso é exercício, tá? Pega aquele É. gerador de insights de ontem, aplica para hoje também. Vai despejando frases e frases e frases. E aí você vai exercitando isso e é prática. E você vai. Sempre você pensa assim: consigo diminuir isso. Aquela dica que eu dei para a Liz. Pensa que sempre você pode explicar melhor depois. Pensa que o tempo é curto, o tempo é dinheiro, para você e para a pessoa que vai ler, tá? O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só perguntar Pergunte. como é que clona? Clonar o quê? Tu, Ah, tem um agente vivo. para ter na casa de cada um. Agora eu mandei bem. Eu já comprei o clone dela aqui. Mandei bem É ao agora. vivo. Que aí a gente todo dia pega ali, né? Tem um Chega agente aqui, vivo. robozinho, vamos lá. Mas olha, não me clona porque não vai ser bom para você. Você é muito melhor do que eu, não entendo nada do que você faz. Você é única no que você faz. O seu olhar é único para o que você faz. E não tem ninguém melhor do que você para falar sobre o que você faz. Então, confia nisso e coloca em prática, sem medo. Tem gente ali que vai te ouvir e vai comprar de você.
Mas se precisar de mim, eu vou estar sempre disponível, você sabe disso. Eu sei. Pode contar comigo. Pode contar comigo como sua mentora e estamos juntas. Estamos, não, peraí, vou falar de novo. Pode contar comigo como sua mentora e estamos juntas. Eu sou, nós somos, e que todos sejam foda. Ai, ficou bonitinho, gente. Oi, eu espero que você esteja gostando do desafio roteiro da Marca Foda. O meu objetivo aqui é iluminar a sua mente e eu já peço licença para te oferecer algo muito especial que eu criei para acender de vez um holofote sobre a sua marca foda. Todos os anos, no período da Black Friday, eu ofereço um produto exclusivo por um preço muito acessível para que mais pessoas sintam na pele a experiência incrível de ter uma marca que conta histórias que a iluminam e a tornam reconhecida, desejada e inesquecível. A Foda é a imersão que eu só ofereço agora na Black Friday, com material exclusivo e mão na marca, além do meu acompanhamento ao vivo. É a continuação natural desse caminho que abrimos aqui juntos no desafio, só que agora com mais profundidade, mais possibilidades e aplicação real em qualquer tipo de conteúdo seu. Depois que você se inscreve pelo QR Code ao lado, você entra no conteúdo, entende as ferramentas e se prepara com clareza e intenção para a nossa imersão ao vivo, o primeiro dia. São 2 dias, onde nós vamos lapidar a sua narrativa, olhando de perto para a sua marca. E você vai terminar o Narrativa Foda dominando a sua narrativa e saindo com vários storytellings prontos, claros e aplicáveis em qualquer conteúdo. Então vamos juntos acender a luz da sua narrativa, transformar sua essência de marca em múltiplos storytellings e formatos de conteúdo. Escaneie o QR Code ao lado ou clica no link na descrição do vídeo para você saber mais sobre a imersão Narrativa Foda.